Do início até a metade desse ano tivemos muitos jogos lançados como Assassin's Creed Shadow, Split Fiction, South of Midnight, Spectrum 33 e entre outros. Assim como ano passado, em 2024, foi lançado Black Myth Wukong, Silent Hill 2 Remake, Tekken 8, Stellar Blade e entre outros. Por mais que nós esteja um pouco acima da metade do ano e ainda tem mais jogos para serem lançados esse ano, então resolvi trazer os jogos mais aguardados desse ano. Os jogos que vão aparecer nessa lista vão estar colocados na ordem, assim como no vídeo de jogos mais aguardados de 2023, que é na ordem do hype, que funciona do jogo que eu tô hypado até o mais hypado. Lembrando que os jogos vão estar sendo colocados de acordo com a minha opinião aqui do canal, e no final do vídeo eu irei falar sobre os jogos que lançaram desde o início desse ano até agora, e também falar o porquê eu não fiz um vídeo sobre os jogos mais aguardados de 2024 e fazer um adendo rápido falando a respeito da minha baixa frequência de trazer vídeos aqui pro canal. Então, sem mais delongas, já pode pegar sua xícara de café e vamos dar uma conferida aqui no vídeo dessa lista. Já aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe like no vídeo e bora pro vídeo. Começar a lista com um jogo chamado Baby Step, um jogo de simulação de caminhada que nele controlamos Nate, um homem desempregado que aparentemente não é muito de sair do sofá. Preguiça. E no jogo devemos controlar Nate para explorar um novo mundo cheio de montanhas, enquanto ele vai caminhando e ao mesmo tempo vai descobrindo aquilo que ele já desconhecia de como era voltar a andar novamente, fazendo com que o jogador consiga controlar e equilibrar um homem com dificuldade para andar enquanto ele explora o mundo. E eu acredito que Baby Steps pode proporcionar ao jogador uma física de gameplay e experiência única, como a gente pôde ver em alguns trailers e gameplay da demo. O próximo jogo da lista é o Shinobi Art of Vengeance. Estou bastante hypado pelo jogo novo, pois para quem já jogou os jogos antigos do Shinobi do Mega Drive sabe o quão épico eles são, e pelos trailers que eu vejo do novo jogo que vai lançar esse ano, tudo indica que vai ser um jogo bem fluido, com uma gameplay bem frenética e com gráficos com animações bem fluidas e bem bonitos por sinal. Então, para aqueles que estavam esperando um jogo novo da franquia Shinobi, ou para aqueles que estão a fim de jogar um jogo de ninja em 2D com gameplay frenética, esse jogo aparenta ser um prato cheio para esses jogadores esse ano. Se Ghost of Tsushima foi um jogo excelente, por que não fazer uma sequência? Então eis aqui na lista outro jogo que eu tô aguardando, Ghost of Yotei. Se o primeiro jogo foi bastante aclamado por ter um sistema de combate viciante e um mundo aberto bastante vasto, provavelmente o segundo jogo promete ampliar ainda mais. O segundo jogo contará uma história que se passará 300 anos após os eventos do primeiro jogo. Muitos especulam de que esse segundo jogo pode ampliar ainda mais as habilidades e os combates, pois por introduzir uma personagem feminina chamada Atsu, ela provavelmente vai ser que nem uma boa parte das personagens femininas no mundo dos jogos, que tem bastante habilidade e destreza nos combates. E pelos trailers que são abordados do novo jogo, aparentemente vemos que o jogo tá com gráficos tão bonitos que tem card que pode até fritar o PS5 por elevar a capacidade e o potencial do console. Por isso que esse jogo aí tá nessa lista como um dos jogos mais aguardados desse ano. Próximo jogo da lista é o Digimon History Time Stranger. Por mais que ultimamente eu não esteja acompanhando a franquia Digimon tanto como eu acompanhava com mais frequência antigamente, mesmo assim estou bastante ansioso para ver como vai ser esse jogo novo, pois faz tempo que eu não vejo um jogo novo dessa franquia que é composta por dois jogos, Digimon History Cyber Sleuth de 2015 e Digimon History Hackers Memories de 2017, que são jogos de Digimon de RPG bastante competentes, lembrando até um pouco os Digimon Worlds, que também é uma franquia de jogos excepcional, e nos trailers vemos que o jogo promete trazer um mundo aberto mais amplo, trazendo a possibilidade de usar o seu Digimon como um veículo de montaria para explorar esse mundo, e com animações de ataques mais detalhados, com os gráficos ainda mais bonitos e ainda podendo trazer mais Digimons para desbloquear e jogar, e aparentemente promete aumentar o número de Digimons disponíveis para poder jogar, prometendo ser um jogo ainda mais aprimorado se comparar com seus antecessores. Eis aqui nessa lista um dos jogos mais aguardados esse ano,
Metroid Prime 4. É um jogo bastante aguardado, pois além de ser uma continuação do terceiro jogo, que por sinal o terceiro jogo foi lançado há 18 anos atrás, sim, na época em que o Nintendo Wii ainda estava no seu auge, e também é um dos jogos mais aguardados, pois ele foi anunciado na época do lançamento do Nintendo Switch. E pelos trailers do jogo a gente vê que o jogo está muito bonito, prometendo trazer novas fases com mais chaves e portas para destrancar. Inclusive há rumores de que o jogo vai ter uma nova funcionalidade no Nintendo Switch 2, prometendo trazer uma experiência única para quem é usuário de um Nintendo Switch 2, e vamos torcer que esse jogo não seja adiado mais uma vez. Outro jogo bastante aguardado é o Hollow Knight Silksong. Esse foi um dos jogos Metroidvanias mais aguardados, pois já foi várias vezes que ele já foi adiado e aparentemente esse ano ele tem chance de ser lançado. E é bastante aguardado, pois ele é a continuação do primeiro jogo que foi lançado em 2017, que é o Hollow Knight, que é bastante marcante por ter um visual cativante e jogabilidade bem dinâmica. E agora chegamos ao top 3 dessa lista e já vamos iniciando com Borderlands 4. Borderlands é uma franquia de jogos de tiro em primeira pessoa que eu amo demais, não só por ter uma ação frenética, mas por ter seus gráficos em animação cel shading, que são jogos 3D, mas com gráficos de animação cartunístico e artístico em 2D. Jogos que usam esse estilo são Okami, Sly Cooper, Naruto, Dragon Ball, 13 ou 13, Sifu e, claro, Borderlands, que os tornam como jogos de estilos únicos. O novo jogo da franquia virá com uma pegada mais futurística, um visual um pouco mais cyberpunk, com novos personagens, mapa novo e, é claro, com uma ação frenética que não pode faltar. Penúltimo jogo dessa lista fica com Little Nightmares 3. Esse é um dos jogos mais aguardados, pois além de ser adiado várias vezes, também ele vem de uma franquia de jogos que é composta por dois jogos por serem de plataforma, terror, puzzles e quebra-cabeças, com uma ambientação mórbida e sombria, e sem falar os personagens com designs que, na minha opinião, lembra até um pouco designs de personagens dos filmes de animação do Tim Burton, o que torna essa franquia de jogos ainda mais marcante e cativante. Pelos trailers, o terceiro jogo vai trazer novos protagonistas, uma nova ambientação de puzzles com furtividade e trazendo um modo multiplayer cooperativo intuitivo. E agora chegamos ao jogo mais aguardado e mais hypado dessa lista, Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Esse é um dos jogos mais aguardados, pois ele é um remake de um grande jogo do PS2 que é o Metal Gear Solid 3. Sem falar que até hoje o Metal Gear Solid 3, original do PS2, até hoje é um jogo bonito. Os padrões do PS2, esse jogo até hoje surpreende. Mesmo eu ter jogado mais o Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, ainda cheguei a jogar um pouco do Metal Gear Solid 3 original do PS2. E pelos trailers que são mostrados no Metal Gear Solid Delta e também por alguns vídeos de gameplay que é mostrado, dá pra ver que o jogo graficamente tá muito bonito, parece que ele vai realmente usufruir ao máximo da capacidade dos consoles da nova geração. É um jogo que tá prometendo muito, não só em melhorar em quesitos gráficos, mas também até em jogabilidade e quem sabe até acrescentar novos conteúdos adicionais se comparar com o jogo original, ou seja, é um jogo que tá prometendo muito para esse ano. Então por isso que ele entra na lista como o jogo mais aguardado desse ano. Bom, chegamos ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa lista e dos jogos que apareceram nessa lista. E falando de alguns jogos que foram lançados no início até a metade desse ano, teve o Assassin's Creed Shadows, que saiu como um jogo bonito graficamente, com uma gameplay bem fluida, personagens bastante cativantes como Naoi e Yasuki. Death Stranding 2 também, que além de ter saído com gráficos muito bonitos e chamativos também, saiu com um mundo aberto bastante amplo. E o motivo de eu não ter trazido uma lista dos jogos mais aguardado em 2024 é que, além da falta de tempo que eu tive por conta do trabalho, também os jogos que eu ia mencionar na lista, a maioria eram jogos que eu já tinha mencionado na lista dos jogos mais aguardados de 2023, era um e outro que ia mudar na lista, então eu vi que talvez não compensaria muito, mas é mais por conta da falta de tempo mesmo, senão eu teria tentado trazer e tentado fazer um esforço para trazer. E o motivo da minha baixa frequência de trazer vídeos aqui pro canal é mais por conta da falta de tempo, por conta das correrias do meu trabalho, do meu cotidiano, e quando não é uma e outra, às vezes é imprevisto que acontece na minha vida, então
Aí acaba ficando meio embaçado para eu tentar fazer e trazer vídeos novos aqui do canal, mas na medida do possível eu vou tentando. E lembrando que os jogos que foram mencionados aqui nessa lista, eles podem ter a data de lançamento alterado, só para vocês ficarem cientes, beleza? Bom, se gostaram do vídeo, deixem o seu like para dar aquela grande ajuda e força e moral aqui pro canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder as novidades e vídeos novos. Eu vou ficando por aqui e até em breve. Se cuidem!